O primeiro amor, todos se recordarão do seu, mas quando esse amor passa a obsessão, é hora de sair de cena. E foi o que esta jovem fez. Porém, nem dentro da sua casa e junto da sua família ela estaria a salvo. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Sousa e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais reais no mundo, todas as quintas e domingos. Atenção que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e disputar gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires a outro vídeo ou mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Knoxville, no Tennessee, Estados Unidos, e conhecer uma jovem com um sorriso lindo e uma vida maravilhosa pela frente, mas que foi interrompida por alguém que não sabe o significado da palavra não. Emma Jane Walker nasceu a 20 de março de 2000 e vivia com os seus pais, Jill e Mark Walker, e o seu irmão mais novo, Evan, numa pequena casa em Knoxville, no Tennessee. Emma era uma jovem divertida, risonha, muito amável e, apesar de ser uma cheerleader ou uma líder de torcida de uma equipa de futebol americano, os Bobcats, era também uma aluna de quadro de honra e no futuro ela queria ser ou enfermeira neonatal ou veterinária, mas sempre algo relacionado com medicina, com o intuito de ajudar, quer fossem pessoas, quer fossem animais, pelos quais também ela era muito apaixonada. Os seus amigos eram unânimes em afirmar que, apesar de ser uma pessoa ali bastante popular, não só pela sua beleza natural, como é óbvio, bem como pela sua personalidade, ela era uma jovem bastante humilde, leal e amiga. No dia 21 de novembro de 2016, pela manhã, Jill, a mãe de Emma, depois de se despedir do seu marido, que saiu para trabalhar, preparou o pequeno almoço dos seus filhos e pouco depois das 6 da manhã entra no quarto da sua filha e chama para que ela se levantasse. Mas estranha porque não obtém nenhuma resposta. Emma, por norma, tinha um bom acordar e respondia de imediato e levantava-se sem grandes problemas. Portanto, naquele momento, quando a Jill não obtém uma resposta, aproxima-se da filha, toca-lhe uma perna abanando-a, mas sentiu a filha muito gelada. Em sequência disso, então destapa-lhe o rosto, que estaria então parcialmente tapado com o edredom, e soube que realmente estaria ali algo muito errado. Emma estava muito pálida e os seus lábios estavam azuis. Em desespero, a Jill liga o 911 e pede ajuda porque a filha estava sem reação e, ao seu parecer, ela estaria já sem vida. A polícia e os paramédicos chegam rapidamente ao local e, quando acedem ao quarto de Emma, os paramédicos então tentam ali algumas manobras, mas efetivamente já não havia nada que eles pudessem fazer e eles confirmam de facto o óbito da jovem. Na almofada da jovem, tanto os paramédicos como a polícia conseguem ver uma matéria cor-de-rosa na sua almofada, algo que realmente a mãe já tinha visto. Inicialmente julgou ser vômito, porém, quando viram a cabeça de Emma, eles veem uma entrada de um projétil. Emma tinha sido baleada atrás da orelha. Punha-se agora a questão: como? Imediatamente os detetives veem um buraco na parede lateral e paralela onde a cama da Emma estava encostada, feita pelo projétil que a teria atingido realmente atrás da orelha. Havia também um outro buraco de um outro disparo, esse em forma perpendicular à primeira e cuja bala ficou alojada na almofada. Resumindo, a Emma tinha sido baleada a partir do exterior da casa e tinha sido atingida mortalmente ao primeiro disparo. A notícia da sua morte rapidamente se espalha, porém não se sabia como é que isso tinha acontecido e chegam mesmo a surgir rumores que ela teria tirado a sua própria vida. Ideia que realmente os amigos mais próximos sabiam,
não poder ser verdade, porque ela não tinha comportamentos suicidas. O que se viria realmente a comprovar. A comunidade e principalmente os seus amigos e basicamente todos aqueles que a conheciam, e ela realmente era uma pessoa muito conhecida, ficam em choque. Quem teria feito a tamanha crueldade com Emma? Os detetives recolhem de imediato então o depoimento da família ali próxima, e Mark, o pai, conta que por volta das 2h30, 3 horas da manhã, ele acordara com um barulho que parecia ser uma porta a bater 2 vezes. E por isso, inclusive, se levantou, teria ido ao quarto da filha, que parecia estar a dormir tranquilamente, foi ao quarto do filho, que também dormia, sem nada de estranho ali na casa, ele volta a deitar-se, convencido que tudo realmente não passara de um sonho. Quando a polícia começa a falar com os colegas e amigos da jovem, questionando se conheciam alguém que quisesse fazer algum mal a Emma, quase todos apontam a mesma pessoa, o seu ex-namorado, Riley. Quando Emma, aos 14 anos, entrou para a Knoxville Central High School e se torna, nesse mesmo ano, a única caloira da equipa de torcida, chama a atenção da estrela da equipa de futebol americano William Riley Gaul, um jovem estudante, 2 anos mais velho que Emma, também ele muito popular. Ele era membro da igreja e voluntário na comunidade e, de acordo com os amigos, também muito bom aluno. Quase de imediato, os jovens sentem-se muito atraídos um pelo outro, porém havia uma questão: o Riley, na altura, tinha uma namorada. Mas essa questão rapidamente foi resolvida porque o Riley termina esse namoro que tinha e começa a namorar com Emma. E a partir daí eles passam a ser um casal inseparável e extremamente popular na escola. Com a aproximação do baile de finalistas, foi ali a primeira faísca que existiu na relação dos jovens. Portanto, no ano de 2015, e visto que Riley já teria prometido à ex-namorada que era finalista que a acompanharia, ele manteve a sua palavra, o que deixou realmente Emma bastante desagradada, bem como aos pais de Emma, que até então o tinham como muito bom rapaz, mas nessa altura eles mudam essa opinião porque de facto consideram aquilo uma afronta. Eles chegam mesmo a pedir à filha para que não se relacionasse com ele, porém ela não deu ouvidos e continuou. Mas não num relacionamento muito saudável. Portanto, aquela foi a primeira faísca, mas eles a partir daí começaram numa relação de on-off, ir e vir, e passavam a vida constantemente a discutir, principalmente por ciúmes. E também porque o Riley começou-se a demonstrar uma pessoa bastante possessiva e muito controladora. Algo que todos os que o rodeavam se apercebiam, principalmente os amigos de Emma. Algumas vezes Jill monitorava o telefone da filha e chegou a encontrar mensagens ofensivas de Riley em relação à sua filha. Mas pouco tempo depois também via que ele enviava mensagens com pedidos de desculpa. A mãe não achava aquilo salutar e quando confronta então a filha com esse tipo de mensagens, a jovem não reage. Os pais então decidem começar mesmo a limitar o tempo que ela insistia em passar com o jovem. Talvez ali na esperança de que, se ela não tivesse tanta convivência, acabasse por se cansar e que o deixasse de vez. Ela tinha apenas então autorização para ir de casa para a escola e retornar e aos treinos então da torcida. Todas as outras saídas, só depois de serem muito bem avaliadas pelos pais, é que poderia ir ou não. O tempo com o celular também acaba por ser limitado, parece assim tudo muito controlador, mas de facto eles estavam muito preocupados com a filha e ao que ela se expunha. Portanto, eles viam que a sua menina, que sempre fora alegre e sorridente, gradualmente estava-se a fechar em si mesma e a tornar-se uma pessoa triste e que acabava por fazer só mesmo aquilo que o namorado queria e nada mais.
E também começou-se a tornar bastante irritável, tanto com os pais como com o irmão, coisa que ela não era. Portanto, eles cada vez mais tinham a sensação que Riley a queria afastar da própria família. Na primavera de 2016, Riley forma-se, portanto, ali no secundário e vai estudar para uma universidade que ficava ali a uma distância de 30 minutos. Porém, o tempo que eles agora tinham para estar juntos era bem mais reduzido, porque o rapaz não só ingressara na faculdade, como na equipa de futebol dessa faculdade. Portanto, acabava por então ficar ali muito ocupado com os estudos e com os treinos e com os jogos, ele acabava por ficar a maior parte dos dias no próprio campus universitário, onde tinha um quarto, e só vinha a casa eventualmente uma ou duas vezes por semana. O que para os pais de Emma, diga-se de passagem, foi um alívio, porque então não precisavam de vigiar assim com tanta frequência a filha. Talvez devido à distância, às imposições que os seus pais faziam, as limitações que os pais faziam, e eventualmente até porque Emma via que Riley na faculdade ia às festas, e as fotos de Riley na faculdade acompanhado por outras jovens, embora ele alegasse que eram colegas, não é? Ela começava realmente a pensar em terminar o namoro com Riley de vez. E no dia 13 de novembro de 2016, Emma finalmente diz a Riley que está cansada de estar sempre de castigo por causa da relação que tinha com ele e que não pode ir a lado nenhum, enquanto ele, no fundo, continuava a levar a vidinha dele normal e aos jogos e saía e estava com os amigos e ela estava privada disso. Diz-lhe que se sente bastante infeliz e que quer realmente terminar com o relacionamento. Obviamente o rapaz não aceita o término, controlador como ele era, não aceita o término e então diz-lhe que se ela o deixar, ele irá tirar a sua própria vida. Mas Emma, pelo menos desta vez, parecia estar decidida e não volta atrás com a sua palavra. Apesar realmente das ameaças constantes de Riley, que a continuava a perseguir, aparecendo nos locais onde ela estava, com telefonemas e mensagens e suplicando para que ela voltasse para ele. Em resposta, o que é que a moça faz? Acaba por bloqueá-lo no próprio telefone e também nas suas redes sociais. Poucos dias depois desta conversa entre Emma e Riley, o avô do Riley dirige até à faculdade do neto para levar o seu carro para mudar os pneus, portanto, para levar o carro do Riley a mudar os pneus. O avô leva o seu próprio carro, mas deixa o carro dele lá, leva o do neto para mudar então os pneus e regressa depois para entregar o seu carro a Riley e levar o seu próprio para casa. Portanto, quando o senhor regressa então para fazer a troca dos carros e chega à sua casa, descobre que a arma que costumava trazer embaixo do banco do condutor, acondicionada ali dentro de um estojo, tinha desaparecido. Tratava-se de uma Glock 9mm. Depois de questionar o neto, que lhe garante que nada sabe em relação ao desaparecimento da arma, o senhor decide ir à polícia e participar o roubo. A partir do dia em que termina com Riley, Emma vai se tornando gradualmente mais agradável com a família e juntar-se no fundo à família às refeições e estar mais junto deles e mais próxima. Portanto, e essa mudança na jovem agrada aos pais, que acaba por lhes confirmar que de facto já não namora com Riley. E perante isso, os pais, inclusive, permitem-lhe que ela tenha mais algumas saídas. Saídas essas, por exemplo, no dia então do jogo da equipa, havia uma festa do pijama. A Emma pede aos pais para que possa ir dormir à casa de um colega, onde iria ser então essa festa. Garante-lhes que não estará presente o Riley e então os pais realmente acedem a esse pedido. Na festa os amigos então divertiam-se ali todos juntos, comiam ali uns snacks a festejar o facto realmente da sua equipa ter ganho o jogo, quando por volta das 23 horas, quando Emma começa a receber mensagens estranhas e ameaçadoras de um número desconhecido, ordenando-lhe inclusive que ela vá até à rua sozinha ou faria um mal a alguém seu familiar.
Emma fala com o amigo que estava ali junto dela, que a acompanha até à rua, mas não vê ninguém. Logo então eles acabam por pensar que não passar ali tudo de uma brincadeira. Porém, quando entram dentro de casa, ela recebe outra mensagem que lhe pergunta se ela não sabe qual é o significado de sozinha. Ainda pensam em chamar a polícia, mas acabam por ignorar a situação e vão todos dormir. Na manhã seguinte, quando Emma então regressa à casa, já no seu bairro, ela vê algo que lhe chama a atenção, que era um homem que ela não consegue ver as feições ou identificar, todo vestido de preto, com moletom, com capuz, com luvas, óculos, que deambulava ali pelo bairro. Emma então dirige-se para casa para se aprontar, porque tinha marcado um encontro com a sua mãe. Pouco tempo depois de chegar então a casa, alguém bate com uma extrema força na porta, quase tentando arrombar a porta, e Emma fica apavorada, pois encontra-se sozinha em casa e percebe que é o mesmo homem de preto que vira ali momentos antes. Ela acaba então por mandar uma mensagem a Riley questionando se é ele que está ali à porta com o intuito de a assustar. Portanto, foi a primeira situação que lhe ocorreu, foi que ele estivesse realmente a fazer aquilo para assustar. Ele acaba por lhe responder quase de imediato que não, contudo que estava de carro e se ela precisasse ele podia estar lá perto dela em minutos. Ela então pede-lhe para que ele vá ter com ela, pois está com medo que aquele homem entre em casa e ela está sozinha. Antes mesmo de Riley chegar, o homem para de bater e desaparece. Quando o Riley chega, encontra então Emma apavorada e a tremer de medo. A mãe de Emma, que entretanto também já começava a estranhar o atraso da filha, dirige-se até casa quando se depara com Riley dentro da sua propriedade. Jill ordena-lhe então que ele saia, o rapaz limita-se realmente a obedecer e vai-se embora. Quando Emma então conta o sucedido à mãe e ela fica ali meio cética, mas realmente nos dias seguintes os pais apertam a segurança em torno da filha, levando-a e buscando aos locais onde ela precisava de ir. Enquanto isso, Riley pede um telefone emprestado a um amigo para poder ligar a Emma, visto que o número dele ela o teria bloqueado. Mas ela volta-lhe a dizer que o namoro não tem retorno. Voltando à atualidade, e posto isso, os detetives chamam então Riley para o interrogar. Ele afirma que realmente tentou por várias vezes falar com Emma, mas ela já tinha deixado bem claro que não queria estar com ele. E o estranho é que durante o interrogatório ele não dá o nome a Emma, ele diz aquela miúda, essa miúda, e nunca menciona o nome de Emma. Durante o interrogatório, os detetives começam então a pressionar mais e mais o Riley, que começa a deixar ali muitas lacunas no seu depoimento. Quando questionam onde ele estava, portanto, na noite dos acontecimentos, ele afirma que estaria, portanto, no campus. Porém, os detetives já tinham feito o seu trabalho de casa e sabem que ele está a mentir. As antenas, portanto, do celular dele colocavam-no na autoestrada em direção a Knoxville por volta da meia-noite e meia. Os tiros então terão sido disparados ali entre as 2h30 e 3 horas da manhã, que teria sido o barulho que o pai da Emma ouviu. Quem disparou contra a Emma sabia exatamente a disposição do quarto, portanto, sabia onde estava posicionada a cama e onde é que ela dormia. Portanto, ele era um frequentador, ou teria sido um frequentador da casa, inclusive do próprio quarto da Emma, portanto, durante muito tempo, e ele saberia exatamente qual era a disposição do quarto. Investigando mais a fundo, os detetives então tomam conhecimento que a arma do avô de Riley tinha desaparecido e tinham reportado, inclusive, às autoridades. Mas o mais gritante é que essa arma era do mesmo calibre da arma que disparou contra Emma. Questiona então Riley se sabia do paradeiro então da arma do avô e ele diz que não sabe de nada. Quando sai da esquadra, então, o Riley liga para Alex e Noah, dois amigos que ele tinha, para o ajudarem a livrar-se de uma arma que era a arma do avô,
Quando os amigos o questionam o que é que ele estava a fazer com a arma do avô, ele diz-lhe que atirou por proteção, mas que agora pode parecer suspeito ele estar na posse dessa arma e a polícia poderia pensar que ele teria algo a ver com a morte de Emma. Os amigos concordam, porém o que Riley não sabe é que assim que eles sabem que ele é que tem a arma do avô, e para agravar que é do mesmo calibre da arma que disparou contra Emma, os dois jovens dirigem-se aos detetives do caso e põem-se à disposição para ajudar a recuperar essa arma. Munidos então de micros e de câmaras ocultas, os amigos encontram-se com Riley, depois de combinarem então como é que se iriam desfazer. Riley vai então à casa do seu padrasto buscar um saco preto, e a indicação que Alex e Noah tinham dos detetives era que assim que vissem a arma, só quando vissem a arma, enviassem uma mensagem codificada para um número que eles gravariam no seu próprio celular com o nome de uma jovem, e que os policiais que estariam sempre ali a segui-los surgiriam. E foi assim que o Riley foi apanhado. A arma foi periciada e comprovou-se que era a mesma Glock 9mm, a arma que disparou e matou a Emma. Riley foi a julgamento em abril de 2018 sob a acusação de homicídio em primeiro grau, entre outras acusações relacionadas. A sua defesa ainda tentou alegar que ele não tinha intenção de tirar a vida de Emma, mas sim apenas assustá-la pelo facto de ela não querer nada com ele, mas dessa forma podia ser que lhe viesse pedir novamente ajuda. Porque ele achava que era o salvador. A acusação, além da arma, tinha também umas gravações de uma câmara de uma casa no bairro de Emma, onde Riley é identificado como o homem todo vestido de negro que assustou Emma em casa. Além disso, as mensagens que Emma recebera na festa do pijama tinham sido enviadas através de um aplicativo de mensagens adquirido por Riley. Na noite do ocorrido, e enquanto dirigia para Knoxville, ele entre as 23h30 e as 2h30 da manhã terá ligado mais de 60 vezes e enviado outras tantas mensagens que Emma, obviamente, não respondeu, até porque ele estaria bloqueado. Em maio de 2018, Riley então é sentenciado à prisão perpétua com possibilidade condicional depois de cumpridos 51 anos. Foi assim que se perderam dois jovens. Bom, este foi o caso de hoje. Se ficaram até aqui, deixem o vosso like e o vosso comentário. Se não és inscrito e gostaste do conteúdo, inscreve-te. Ativa também as notificações para sempre que eu poste, o YouTube te informe. Eu fico por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.